paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola dominical, lições bíblicas. Como nós sabemos, nós estamos estudando aí na nossa lição lições bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo. E nós estamos agora, hoje, nessa pré-aula sobre a lição 9, vivendo o fervor espiritual. Antes de começar a falarmos um pouquinho sobre a lição, mais uma vez eu quero deixar claro que esta aula não substitui a aula na sua igreja. O ambiente favorável à aprendizagem está aí, na sua igreja, na sua classe, com seu professor, onde pode haver debates, discussões e saneamento de todas as dúvidas, tá? Então essa pré-aula a gente faz um apanhado geral, mas o ambiente favorável à aprendizagem é na sua classe, tá bom? Então nesse momento estaremos orando ao Senhor e logo após a oração estaremos então iniciando a nossa aula, a nossa pré-aula. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui neste momento, nesta aula. Pedimos a Tua presença, a Tua companhia. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos compreender a essência da Tua palavra, aquilo que vamos transmitir para os nossos alunos. Continue conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento vou botar o questionário, os slides aí para vocês. Quero lembrar que esse vídeo é gravado, eu gravo essa aula, mas não faço a edição. Então, do jeito que está aqui, do jeito que sai, vai para o YouTube, você está assistindo aí agora. Então, eu não faço a edição. Então, vamos aí passar os nossos slides. Deixa eu só colocar o slide aqui. Vamos lá. Matricule-se na sua escola dominical. A nossa lição, Vivendo o Fervor Espiritual. E quando eu li o texto, o título da lição, Vivendo o Fervor Espiritual, eu fui procurar sinônimos, tanto da palavra viver, quanto da palavra fervor. Então, viver significa aproveitar, conservar, experimentar, desfrutar, possuir, ter. Isso aí é viver. Viver o fervor espiritual. Então, significa possuir o fervor espiritual, conservar o fervor espiritual, experimentar o fervor espiritual. E o sinônimo para a palavra fervor é devoção, empenho, instituição, paixão, piedade, zelo, vigor, intensidade. Então, nós precisamos possuir esse fervor, possuir tal devoção, possuir tal paixão, se me permite usar essa palavra, possuir tal intensidade em relação às coisas espirituais. Então, nós precisamos viver o fervor espiritual. O texto áureo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vou tecer comentário aí de Efésios 5,18, porque lá nos nossos comentários da lição nós estaremos falando um pouquinho mais. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, isso aí já foi falado nas lições anteriores, tá? Vários trechos dessa lição são repetições de lições anteriores, tá? Então, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, que está em nossa verdade prática, como também a vida plena no Espírito. O objetivo geral: reconhecer a necessidade de se viver o fervor espiritual. E o objetivo específico: o aluno deverá ser capaz de destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. No final da lição, o aluno tem que saber isso aí. Enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e também prevenir a respeito da frieza espiritual. Leitura bíblica em classe está em Efésios 5, 15 a 20. Não vou ler, você pode ler na sua casa, parar o vídeo aqui e ler o texto bíblico, e ler lá na sua classe.
eu botei aqui também a parte da nossa revista que é interagindo com o professor, né? Não posso colocar tudo, senão fica um vídeo muito extenso, né? E uma parte que essa interação que o professor fala é sobre a questão da frieza espiritual. Que a frieza espiritual, quando ela chega na pessoa, ela paralisa a pessoa. A pessoa que está frio espiritualmente, ela não tem ânimo para trabalhar na obra, ela não tem ânimo para fazer nada, né? Se marca um ensaio, ela não tem ânimo para ir. Se tem um culto de oração, ela não tem ânimo para ir. Se tem um culto ao ar livre, ela não tem ânimo para sair, para ir para o culto. Ela não tem ânimo para fazer nada. Ela fica paralisada quando ela está nesse estado de frieza. E esse estado de frieza surge quando a gente para de orar, quando a gente para de meditar nas escrituras sagradas. E quando a gente já não tem mais jejum, não faz mais jejum, não pratica mais o jejum, e não há mais respeito e reverência pelas coisas espirituais. Então, quando a gente para de orar, quando a pessoa para de orar, quando a pessoa para de meditar nas palavras, quando a pessoa para de jejuar, já não tem mais respeito, não tem mais reverência pelas coisas espirituais, aí surge a frieza espiritual, né? E quais são as consequências dessa frieza espiritual? Racionalização do pecado. A pessoa tem sempre um motivo, uma justificativa para a questão do pecado. Degeneração da vida moral em relação aí às famílias, degeneração das relações familiares e sociais. A gente vê que quando existe uma frieza espiritual, a família sofre com isso. Muitas famílias são desfeitas porque as pessoas já não se incomodam de pecar, já não se incomodam com a infidelidade, porque a pessoa já está fria espiritualmente, né? E não há mais vigilância com a vida espiritual. Não tem mais culto doméstico, não tem mais leitura da palavra, não tem mais oração na casa, não tem mais nada, né? Isso é degeneração da vida moral. E a lógica, né, que fala aí no nosso Interagindo com o Professor, e é verdade, é simples. Então, se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se tem fervor espiritual, então tem um desejo pelas coisas de Deus. Agora, se há frieza espiritual, há desejo de supervalorização pelas coisas carnais. Então, o que está acontecendo com você? Dentro da sua casa, dentro da sua vida, o que está acontecendo? Há fervor espiritual? Você sente desejo pelas coisas de Deus? Ou será que você está desejando e supervalorizando as coisas carnais? Se é essa a segunda opção aí, então significa que você está frio espiritualmente e está na hora de você se reacender, está na hora de você se encher do Espírito. Introdução, cheios do Espírito. Significa batismo no Espírito Santo, né? Batismo no Espírito em Atos 2, mas também significa viver a plenitude ou fervor do Espírito. Então, tanto significa batismo no Espírito Santo, quanto também pode significar viver a plenitude ou fervor no Espírito. Então vamos analisar essa parte aí da teologia pentecostal, né? O nosso ponto central, preciso viver o fervor espiritual. Então esse aí é o ponto central, é preciso viver o fervor espiritual. Se o crente não tem mais prazer, não vive, não possui mais o fervor espiritual, está na hora de partir em busca desse fervor, né? Está na hora de partir em busca dessa devoção. Vamos lá para o próximo slide. Deixa eu mudar aqui, né? Primeiro tópico: a importância da devoção pela palavra e pela oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Então pensa bem, a palavra de Deus, nós usamos a palavra como uma bússola para a nossa vida. É lâmpada para os nossos pés, né? Luz para os nossos caminhos. Aqui direciona as nossas atitudes. Aqui tem conselhos práticos para a vida familiar, para a vida social, para a vida em comunhão na igreja. Então, se apegar a essa palavra e também a oração é fato importante, é indispensável. Uma vida cristã sem oração e sem palavra não é vida cristã. Então, são práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, através da palavra e através da oração, nós sabemos que nós podemos manter o contato com o Senhor, que Ele fala conosco. Então, o primeiro subtópico, né? Devoção. Quando fala devoção, nós estamos falando de apego, de dedicação e de zelo, né?
apreço pela oração. Mateus 26:41 fala sobre isso, né? E a devoção também faz parte da devoção, o amor pela palavra e também o apego ao jejum. Tudo isso aí faz parte da devoção que nós devemos, do fervor espiritual. Que vem Mateus 26:41. Olha só o que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é uma recomendação bíblica a questão da oração. E no Salmo 119, versículo 97, o salmista diz o seguinte, aí no Salmo de número 119:97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então ele está mostrando o apego pela palavra. No Mateus fala sobre a questão da oração e o Salmo 119 a respeito da palavra. Então tem que ter apego à oração e à palavra e também ao jejum, porque através do jejum nós mortificamos a nossa carne. E quando mortificamos a nossa carne, nós estamos abrindo a nossa vida, o nosso coração, para nos abastecermos do Espírito, para nos enchermos do Espírito. É claro que a leitura da Bíblia, a oração, o jejum são importantes, exercícios espirituais na vida da igreja. Mas tudo isso aí traz saúde espiritual para a vida cristã. Mas ainda fica melhor ainda, torna-se ainda mais eficaz quando acompanhada de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. Então, oração, palavra, jejum tem que vir acompanhado também de santificação, de humildade, prudência e sabedoria, porque senão a gente corre o risco disso aí se tornar motivo de exibição. Tá vendo? Eu jejuo. Tá vendo como eu sou? Eu sou isso e aquilo. A pessoa está anulando a humildade, está deixando de ser sábio, está sendo nécio. Então nós sabemos que orar, amor à palavra, jejum, isso aí tem que refletir na nossa vida de santificação, de humildade, de prudência e de sabedoria. Senão será apenas motivo de exibição. Queremos nos exibir, querer mostrar que sou melhor do que A, do que B, e isso aí não condiz com o verdadeiro cristianismo. E até em Efésios 5:15, que está aí na nossa sessão, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O segundo subtópico, a oração e a palavra. Quem nunca ouviu esse jargão aí, ó? A oração é a chave da vitória. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Se você quer pregar com autoridade, se você quer ensinar com autoridade, se você quer evangelizar no poder do Espírito, então comece a orar. Tem que buscar poder através da oração. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Sem oração temos uma vida mesquinha, uma vida pequena, uma vida que não leva a lugar nenhum. É uma vida frágil, porque nós estamos sem contato com o Pai. Então não existe vida espiritual abundante sem oração. E segundo a nossa declaração de fé, das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Isso está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você não tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, não tem o livro, ele está disponível na internet. Você bota aí declaração de fé da Assembleia de Deus que você vai achar. E tem um link no vídeo da aula passada, que eu deixei na descrição do vídeo da aula passada, onde eu coloquei o link que vai te conduzir à página onde está a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então aí na nossa declaração de fé diz que é um ato consciente. Ninguém está em transe quando está em oração. A pessoa dirige-se a Deus, fala com Ele, e se comunica com Ele por meio de palavras. Você pode pronunciar palavras ou até mesmo através do pensamento. Simplesmente pensando, o Senhor Deus consegue ler, consegue escutar os seus pensamentos. Eu tenho isso na minha vida prática, porque uma vez eu e um amigo fomos numa igreja onde tinha uma irmã que o pessoal falava que a irmã o Senhor usava e tal, e realmente ela era usada por Deus. Não vou citar o nome aqui, mas antes de sair de casa, eu orei ao Senhor, mas eu não falei com palavras. Eu apenas dobrei meus joelhos e pensei, Senhor, eu vou lá, mas quero que o Senhor fale comigo assim, assim, assim. E fomos para lá. Chegamos lá na congregação, era uma consagração, e
Deus usou os irmãos lá, foi uma bênção. E no final, meu amigo foi até essa irmã e pediu a ela o seguinte: irmã, ore por mim. E a irmã começou a orar por ele, né? E orou por ele e tal. E depois a irmã se dirigiu para mim e começou a orar por mim, falando tudo aquilo que eu disse que queria que o Senhor falasse comigo. Ela começou a falar tudo aquilo na oração dela. Então, apenas meu pensamento ligado em Deus, meu pensamento em Deus, na minha tenra idade, ainda jovem ainda, mesmo assim Deus ouviu e Deus falou comigo. Então a oração não precisa ser por meio de palavras, às vezes por meio de pensamento mesmo. Você pode estar orando, falando com Deus. Você pode estar andando numa condução, num ônibus, falando com Deus. Você pode estar trabalhando, né, lavando a sua roupa, ou trabalhando no seu local de trabalho, no seu escritório, seja lá onde for, e estar em pensamento ligado em Deus. Você pode estar aí dirigindo o seu Uber aí, ou o seu táxi, o seu ônibus, e estar com o seu pensamento conversando com Deus. Então, a oração ela é essencial na nossa vida, né? Não existe vida espiritual abundante sem oração, né? A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. É como se assim, a oração ela vai falar para Deus e para o mundo que nós dependemos dele, nós precisamos dele. Já pensou você ter um Deus com quem você não fala nada? Você tem alguém que você tem grande estima e você não conversa, não fala nada? Não. A oração vai fazer com que a gente torne claro, né? Ou torne clara a nossa dependência a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. A gente vê em Lucas 3:21 que o Senhor Jesus, por ocasião do seu batismo, ele orou, né? E também ele passava a noite em oração, como aí em Lucas 6:12. Então a oração ela é essencial e essa prática tem que ser espontânea e não apenas por um período. Tem gente que ora só quando a situação está difícil, quando está passando por algum problema, aí ora todo dia, vai até nas reuniões de oração e tal. Mas o que diz ali em 1 Tessalonicenses 5:17 é orar e sem cessar. Nós precisamos orar sim, sem cessar. Uma continuidade, né? Uma coisa espontânea, né? Algo que a gente pegou ali para ler, ficar repetitivo ali, não é algo espontâneo, né? Não é algo obrigatório, é algo que parte da nossa vida, mas nós temos que usar a oração continuamente e não por um período, né? Continuando, a oração é a palavra, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Olha só os versículos, 2 Timóteo 3:15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Eu até tinha há pouco tempo uma reportagem no jornal que falava, né, a respeito da sabedoria que vem através da leitura da Bíblia. Não estou nem me referindo mais a essa sabedoria, sabedoria nas coisas espirituais, mas sabedoria secular mesmo. Na reportagem dizia que muitos crentes, né, o jornal falou isso, né, muitos crentes aprendiam a ler já com a idade avançada, porque se converteram e queriam ler a Bíblia, e muitos aprenderam a ler até inclusive lendo a própria Bíblia. Então a Bíblia nos torna sábios para as coisas futuras, para as coisas espirituais, melhor dizendo, desculpa, mas também até mesmo para as coisas seculares. Quanta coisa tem aqui na Bíblia, quantas informações de história, quantas informações de filosofia, por incrível que pareça, né? Tem aqui na palavra do Senhor, tem aqui na Bíblia. Então a leitura da Bíblia vai nos tornar sábios em questões espirituais, né, que ele está citando aí 2 Timóteo 3:15, mas também até secularmente a leitura da Bíblia nos traz sabedoria. E olha só o que diz também Salmo 119:100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Né? Quantos, né, velhos aí, né, velhos mesmo, né, ficam muito aquém das questões espirituais, da casa do Senhor, porque não leem mais a palavra, não guardam mais os preceitos de Deus, tá? Então, perdem a prudência, esquecem da prudência, caem muitas vezes em laços, porque esqueceram-se da prudência, esqueceram-se de manter a oração
e a leitura da palavra, a leitura da Bíblia. E o terceiro subtópico, o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, né, a oração e a leitura da palavra, devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Né? O nécio não faz isso, mas aqui o apóstolo Paulo, no versículo 15 da nossa lição, ele fala para que a gente tem que não andar como nécios, mas sim como sábios. Então devemos colocar em nossas vidas a questão aí da oração, da leitura da palavra, já que a leitura da palavra vai nos dar sabedoria, vai nos tornar sábios. Então nós temos que andar como sábios e não como nécios. Precisamos então ler a palavra de Deus. Nécio aqui é azófros, e que significa tolo, sem juízo. Paulo está contrastando com a sabedoria cristã que vem do Espírito. Desculpa, vou reler. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. E no versículo 17, onde Paulo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que este não entende a vontade do Senhor. Então aqueles que não entendem a vontade do Senhor, aqueles que não praticam a oração, aqueles que não praticam a leitura da palavra, o apóstolo Paulo os considera como nécios, tá? Porque eles não colocam isso aí em prática na sua vida cristã. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. Então, tudo que nós viermos a fazer, não temos que ficar olhando se vamos ter vantagens ou não, e se como vai ser. Nós temos que primeiro focar na vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus. E vamos descobrir isso aí, a vontade de Deus, através da oração e através da leitura da palavra. Porque tem muita coisa que nos trazem vantagens aqui na terra, mas nos excluem do céu. Tem muita coisa que a gente fizer aqui traz vantagem para nossas vidas financeira, política, mas são coisas que nos excluem do céu. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreveu lá, Romanos 12:1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso aí está em Romanos, capítulo 12, e versículo 2, o modo de vida nosso, o nosso padrão não é igual ao do mundo, tá? Botei versículo 1 aí como está na revista, mas é versículo 2. Então o modo de vida do cristão não pode ser igual ao do mundo. Nós temos que ser transformados, temos que ter o nosso entendimento renovado e não estarmos nas mesmas práticas, no mesmo modo de vida do mundo. Prosseguindo, o quarto subtópico, que leva aí o versículo 16, remindo o tempo, porque na revista está versículo 17, mas na verdade, por isso está em vermelho aí, mas é o versículo 16, remindo o tempo está no versículo 16. Remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. E a palavra tempo, kairos, significa também ocasião, oportunidade. Olha só como é que está aí em Hebreus 11:15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam por oportunidade de tornar. Então aí na Almeida Revista e Corrigida, na nossa versão Almeida Revista e Corrigida, kairos aí foi traduzido como oportunidade. E já aqui no versículo 16, kairos aí foi traduzido como tempo, tá? Então kairos significa tempo, mas também significa oportunidade. Eu até coloquei um recorte aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir chegar lá. Um recorte aqui, olha só, para aí. Tá vendo aqui, ó, no versículo 16, aqui na nossa lição, Efésios 5:16, a palavra tempo, aqui em cima está kairos, como você pode ver, está kairos aqui em cima, ó. A palavra tempo está kairos. Então, kairos em grego, foi traduzido como tempo, como diz aqui, ó, remindo o tempo. Mas se nós vermos também ainda, deixa eu passar aqui o slide, aqui já é Hebreus 11:15,
Olha só aqui, na nossa Almeida Revista e Corrigida, que eu botei o versículo no slide, tempo, kairos, foi traduzido como oportunidade. Mas aqui na linguagem de hoje, kairos foi também traduzido como tempo. Então kairos significa tempo, mas também pode ser traduzido como oportunidade. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, né? O crente sabe aproveitar, pelo menos deveria saber aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus aos que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então nós temos que aproveitar a oportunidade. Isso que eu estou fazendo aqui pela internet, pelo YouTube, é aproveitar a oportunidade, né, de usar a internet, usar esse veículo de comunicação para espalhar as verdades do Evangelho. Então você pode ficar aí no nosso canal que tem palavras de jovens, tem criança cantando. A gente vai aproveitar as oportunidades. Mas infelizmente muitos desperdiçam as oportunidades. Quanta gente estão aí na internet usando para coisas ruins? E às vezes são cristãos, deveriam aproveitar a oportunidade para fazer uma coisa para Deus através da internet. Não, fazem coisas que não agradam, tá? Não agradam a Deus. Então nós sabemos que os tempos são os maus, como nos dias apostólicos, e nós precisamos aproveitar as oportunidades, remir o tempo, aproveitar a oportunidade para levar a palavra, né? Não desperdiçar a oportunidade, mas aproveitar as oportunidades. É como está aqui Colossenses, aqui cita como referência Colossenses 4 e 5, eu botei até o versículo 6 também, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Mais uma vez aí em Colossenses. Aí tem versículo 6 que eu quis incluir. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então tem pessoas que por não ter essa palavra temperada, ela perde a oportunidade de levar a palavra de Deus, de falar das coisas de Deus, porque tem pessoas, irmãos, que se dizem cristãos, que são, desculpa o termo, tá gente, desculpa o termo, são verdadeiros cavalos, não sabem falar com as pessoas, já erram em casa quando fala com a família. Tem algo que eu sempre repito, até nas palestras para casais, que eu estive dando nos encontros de casais, eu repito sempre isso, que às vezes dentro de casa só tem a família, só tá a família ali. Aí tem alguma coisa, por exemplo, esse borrifador de álcool está em um lugar que não deveria estar, aí alguém vai e diz logo, quem foi a anta que botou isso aqui? Pronto, atrapalhou tudo, estragou tudo. Não tem outro mamífero dentro da casa, só está ali a família. Então como é que a pessoa vai chamar o outro de anta? Porque errou? Porque não. Então essa pessoa não tem uma palavra agradável, não é uma palavra temperada. Isso dentro de casa. Agora imagina se a pessoa, muitas vezes, às vezes trata assim em casa e fora é um doce de pessoa, né? Que às vezes acontece de tratar muito bem em casa e fora isso é uma pessoa completamente diferente, né? A ponto de as pessoas na rua que conhecem a família falam: ah, você é filho de fulana ou é esposa de fulano? Ah, meu Deus, seu marido ou seu pai é uma pessoa maravilhosa e tal. E a pessoa fica pensando: não, só se for lá, porque lá dentro de casa é um cavalo mesmo. Então, mas às vezes a pessoa trata as pessoas em casa assim e fora também trata as pessoas que ele deveria levar a palavra de Deus, ele trata de uma maneira que vai dificultar até outros que quiserem tentarem levar a palavra de Deus. Porque os crentes, entre aspas, se tornam pessoas não gratas, né? Se tornam pessoas não receptivas, não querem receber os crentes. Vamos lá? Encerrando o primeiro tópico, aí eu peguei algumas coisas aqui do suicídio teológico, tá? Do primeiro tópico, né? Principais práticas de devoção na vida diária do crente. Quais são essas principais práticas? A oração, como já falamos, né? Sem a oração não haverá vida espiritual abundante. Leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia ela é essencial porque a leitura da Bíblia nos traz sabedoria e também nos traz prudência, por isso que nós falamos, né? E também a prática do jejum também é uma prática da devoção na vida diária do cristão.
E também a frequência aos cultos de ensino e cultos públicos. Geralmente as pessoas preferem os cultos públicos e não os cultos de ensino. Na verdade, até hoje eu estava falando numa congregação sobre isso, é que quando muitas pessoas que vão até o Senhor Jesus e ouvem a palavra do Senhor, como aquele jovem rico e como aquele monte de discípulos que deixaram Jesus depois de ouvirem uma pregação, tem pessoas que quando vão até o Senhor Jesus, o abandonam, porque a palavra traz um confronto, a palavra confronta, a palavra ela expõe o nosso erro, ela expõe o nosso pecado. E se eu quero manter o erro, se eu quero manter o pecado, eu prefiro ficar distante. Então tem muita gente que não vai ao culto de ensino porque não quer ter sua vida transformada, não quer ter sua vida mudada, não quer aprender. Então, quando você vai ao culto de ensino e ao culto público, além da oração, leitura da Bíblia, jejum, é também uma prática da devoção que você tem que ter na sua vida diária. E continuando, né, com as práticas, frequência às reuniões de oração. Então você precisa ir nas reuniões de oração. Ah, mas eu oro sozinho em casa. Mas a Bíblia fala também sobre a oração coletiva. Estarmos juntos fazendo orações. A Bíblia fala sobre isso. Então você precisa também frequentar as reuniões de oração. E também tem a mais importante que vem aqui agora, que é o que? Relação amorosa com o próximo. 1 Coríntios 13 fala sobre a excelência do amor. O apóstolo Paulo, falando sobre os dons espirituais, ele fala que se eu não tiver amor, eu nada seria. Seria como um sino que tine. Se eu não tiver amor, nada seria. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então é preciso, além de oração, leitura da Bíblia, jejum, estar nos cultos e reuniões, é preciso também que você tenha uma relação amorosa com o próximo. Porque não adianta nada você orar, ler a Bíblia, jejuar, frequentar culto e tal, e não ter amor no seu coração. Você pensa que está indo para um lugar, mas pode estar redondamente enganado, pode estar indo para outro lugar. A relação amorosa com o próximo é muito importante, é muito necessária para a vida cristã. Então você precisa amar o próximo. E encerrando o tópico, síntese do tópico 1. Devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. Então se você ora, lê a palavra, tem um viver sábio e você tem um aproveitamento consciente do tempo, você está remindo o tempo, então isso aí são sinais de uma vida de fervor. Agora vamos para o segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, não é algo estático. Isso já foi falado nas lições anteriores. Está sendo uma repetição, né? Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes. Então, cheio do Espírito Santo Pentecostes significa batismo no Espírito Santo. Agora, cheio do Espírito Santo em outros lugares, né, significa reacender a chama do Espírito. Significa reviver a chama do Espírito. O primeiro subtópico do tópico 2, e não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como está escrito na Septuaginta. Não olhes para o vinho. Provérbios 23, 31. E em Provérbios a gente vê os malefícios da bebedeira, né? As consequências destrutivas de se beber a bebida alcoólica. E é comparado com a picada de uma cobra. Nós poderíamos tecer aqui um ensino exaustivo sobre a questão da bebida, né? Mas nós levaríamos muito tempo para explicar. E se não estou equivocado, no nosso canal tem um vídeo que fala sobre isso. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o vinho, ele traz contenda. E Salomão já tinha alertado sobre isso, né? E comparou, inclusive, as consequências destrutivas da bebedeira a picada de uma cobra, né? A palavra usada como contenda também significa devassidão, dissolução. Esses termos, devassidão e dissolução, são incompatíveis com a ética cristã. Olha só, devassidão. Peguei o significado. Devassidão significa
depravação, na verdade, devassidão e dissolução são sinônimos, tá? Significa depravação de costumes, libertinagem, licenciosidade. Diz-se da pessoa que é imoral, que é libertino, que é obsceno. Então isso aí significa devassidão e dissolução. E esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Então, não vos embriagueis com vinho, que o vinho causa isso aí, devassidão, dissolução. Você imagina uma pessoa embriagada, você já viu uma pessoa embriagada. Talvez você já tenha, no passado, até mesmo bebido também, né? Participado de bebedeiras tremendas. E você sabe o que uma pessoa bêbada pode fazer, né? A questão da imoralidade, né? A questão da obscenidade, a pessoa faz porque não tem total consciência dos seus atos, né? E tais atitudes resultam sempre em desgraças. Vê só o que está em 1 Coríntios 6 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então ficarão fora do reino de Deus. O segundo subtópico, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Atos 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. E Atos 13 e 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. Aí está mostrando na vida desses dois apóstolos esse enchimento, não com um batismo no Espírito Santo, que eles já tinham sido batizados, mas um viver pleno, né, do Espírito. É isso que está sendo mostrado aqui, né? A ação do Espírito na vida cristã não é estática, como já falamos anteriormente. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Tal experiência não se encerrou no Pentecostes, continua acontecendo em nossos dias. Então, quando você acordar pela manhã e for fazer a sua oração matinal, você peça ao Senhor: Senhor, me encha neste dia do teu Espírito. Senhor, me encha neste dia do teu Espírito. Porque você fazendo isso no seu dia a dia, com certeza você vai estar andando em Espírito. Continuando, os discípulos já tinham Espírito antes do Pentecostes, né? E já eram salvos, como está escrito lá em Lucas, né? Olha só, João 20 e 22, vamos voltar lá um pouquinho. Então os discípulos já tinham o Espírito, né? Olha só, antes do Pentecostes, antes de ocorrer o batismo do Espírito Santo, eles já tinham o Espírito. E também já eram salvos. Porque olha só, em João 20 e 22, o Senhor soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito. E também já eram salvos. Vocês lembram quando o Senhor enviou que eles saíssem realizando cura, milagres, que eles voltaram alegres, dizendo: até os espíritos imundos se sujeitaram a nós. Ao Senhor falou com eles: olha só, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então significa que eles já eram salvos. Então esse enchimento é um viver pleno, não é para salvação, tá? Porque todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não, batizados no Espírito Santo ou não, todos eles têm o Espírito Santo. Mas o batista tradicional que não acredita no batismo no Espírito Santo, eles têm o Espírito Santo? Sim, eles têm o Espírito Santo. O congregacional tradicional, ele também tem o Espírito Santo. Porque todos, crentes, pentecostais ou não, batizados no Espírito Santo ou não, todos têm o Espírito Santo no momento da sua conversão. Olha só o que diz aqui as referências. Vamos ver, olha só. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, no momento da conversão, se nós abrirmos de fato no nosso coração, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a habitar em nós, independente de ser batizado no Espírito Santo ou não. Eu não sou batizado no Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo. Se você não é batizado, você tem o Espírito Santo. No momento da conversão, você tem o Espírito Santo. Você pode não ter esse revestimento de poder, mas você tem na sua vida o Espírito Santo. É por causa dele que você é crente. É por causa dele que você se converteu. É por causa do Espírito Santo. Nem olha só o que diz a outra referência, Gálatas 3, 2 a 5. O apóstolo Paulo escrevendo: só quisera saber isso de vós.
Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o apóstolo Paulo estava tentando acertar algumas distorções dentro da igreja. Aí ele estava falando isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí depois ele fala, eu destaquei aí algumas palavras, começando pelo Espírito, aquele que vos dá o Espírito. Então no momento da conversão nós recebemos o Espírito, nós começamos pelo Espírito. E o Senhor nos deu o Espírito quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Então nós já temos o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo. Isso é independente se você é batizado, se você é pentecostal ou não, tá? Se você é batizado no Espírito Santo ou não, você já tem o Espírito Santo. Deixa eu voltar lá, para aí, não é essa aqui. Tá voltando lá para o slide anterior, né? O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em encheios do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais, tá? Prosseguindo, terceiro subtópico, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Mais uma vez está repetindo isso o comentarista, que também está em lições anteriores. Isso já foi estudado na lição 3, como eu já falei, nessa repetição. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo de respeito ao batismo no Espírito. Mas não é o caso de Efésios 5 e 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Não tem nada a ver com a conversão. Conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia devem ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Então eu não posso pegar, por exemplo, cheio do Espírito Santo em Atos e ler aquilo, explicar aquilo separadamente do contexto. Nem pegar o que está escrito cheio do Espírito Santo em outros textos e trazer uma interpretação sem analisar o contexto. Então, cheio do Espírito Santo em Atos 2 significa batismo do Espírito Santo. E em outros textos bíblicos significa uma renovação, uma plenitude do Espírito. Tá? Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Então não é mais batismo aí, é uma dinâmica do Espírito na vida dele, a plenitude do Espírito na vida dele. Da mesma forma, o trecho, Saulo, que também chamado Paulo, cheio do Espírito, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, e é evidente, cheio do Espírito se refere à plenitude do Espírito. Então, olha só, plenitude, o que é plenitude? Plenitude é estado que é inteiro, completo, totalidade, integridade. Então, se você não é ainda pleno desse Espírito, eu aceitei Jesus, tenho o Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo tem muito mais coisas para você, para te dar, para fazer com você. Eu já sou batizado com o Espírito Santo, para mim só isso aqui tá bom. Eu quero dizer que você precisa ser cheio, você precisa ainda ter umas coisas que o Espírito Santo tem coisas espirituais, bênçãos espirituais, tem qualidades espirituais, tem qualidades boas para a sua vida. Então você precisa da plenitude, precisa ser cheio, precisa se manter cheio do Espírito em todo o tempo, para que isso aí transborde de você e você seja um porta-voz. Um porta-voz parece uma coisa assim sem nexo, mas um porta-voz sem palavras. Através da sua atitude, as pessoas possam ver e ouvir a palavra de Deus. Prosseguindo, síntese do tópico 2, viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho. O Z está aí em vermelho, porque na nossa revista está escrito com S no errinho aí de digitação, mas embriaguez se escreve com Z. Prosseguindo, o último tópico, vigilantes contra a frieza espiritual. Como identificar alguém cheio do Espírito? Primeiro, a pessoa tem um testemunho transbordante. Está no versículo 19, quando fala sobre a questão dos salmos, hinos e cantos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, o testemunho transbordante é um sinal evidente de que a pessoa está cheia do Espírito. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Então, quando a pessoa está ali alegre, sentindo a presença de Deus, ela vai extravasar isso aí, vai transbordar isso aí através dos cânticos
né? E através dos hinos. Então os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Então a pessoa vai transbordar isso aí através de canções, né? Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma nova vida. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Então os salmos também revelam um testemunho transbordante, aquele que sai do coração, canções que saem do coração, né? Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Então, quando a gente lê Filipenses 2, 5 a 11, você pode ler lá depois, eu até coloquei aqui, mas não vamos ler, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir ir lá, aqui, vamos lá. Para aí, deixa eu voltar lá em cima. Tá, foi para Colossenses, para aí. Deixa eu voltar aqui. E Filipenses, vamos lá. Filipenses, olha só, assim, quando a gente lê Filipenses, a gente vê uma estrofe poética, um escrito poético a respeito da humanidade de Jesus Cristo, a respeito da sua humanidade, da sua encarnação e também a respeito da sua glória, né? Então é poético isso aí, é um hino isso daí, né? Voltando lá em cima, vamos voltar para o slide anterior. Então os hinos é uma referência às primeiras composições cristãs, né? E também os cristãos extravasavam, transbordavam um testemunho através das canções, né? Os cantos espirituais, que são palavras não premeditadas cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Então, no meio da adoração saem palavras não premeditadas, cantadas pelo Espírito, né? É uma coisa tremenda, irmãos. Quando aconteceu o avivamento lá na Rua Azusa, as reportagens da época disseram até que uma senhora que não sabia tocar piano, não sabia música, sentou no piano e tocou o piano com uma maravilha tremenda no Espírito. Isso aí é coisa espiritual. A mesma coisa acontece com cânticos. Às vezes as pessoas começam a cantar e palavras não premeditadas. Isso é chamado de cântico espiritual. Elas saem durante a adoração. Isso aí é tudo no Espírito. Colossenses 3 e 16 repete, né? A questão aí de cânticos espirituais que tem aqui em Efésios. Palavras de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mas só que a lição fala até o 16, só o 16, eu botei o 17 também. E quanto fizerte por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente fizer, se é um canto espiritual, se estamos louvando a Deus, se estamos tendo esse transbordamento do nosso testemunho, nós sabemos que tudo é para Ele, tudo é por Ele, é tudo dele. Prosseguindo, ainda como identificar, então, testemunho transbordante. O segundo subtópico, dar graças em tudo. Tem pessoas que não conseguem dar graças. O que ele sabe fazer é murmurar. Não consegue dar graças. Mas nós devemos dar graça em tudo porque esta é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que parece que não se converteram, porque vivem, parece que estão zangadas, sempre com dor de cabeça, dor de dente, parece. Não consegue nem sorrir, né? Não consegue, né? E só sabe reclamar, e reclama. Não para nenhum momento para agradecer a Deus, não para nenhum momento para dar graças a Deus, não para. Então, tais pessoas precisam realmente se converterem, precisam dar um encontro verdadeiro com Cristo, um encontro que transforma, para que a pessoa abandone a murmuração e comece a dar graças a Deus, né? O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, a Deus Pai, centrada em Cristo. Aí nós vemos aí a Trindade, né? Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento,
onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando não é diferente. Vejamos só, o Espírito Santo nos capacita, ele que nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em quem? Centrada em Cristo. Então nessa passagem aí, nós vemos aí a atuação, né, a pericorese aí, né, a atuação da Trindade aí, né, do Espírito Santo, do Filho e do Pai aí, né, onde a gente está analisando. Então, testemunho transbordante, dar graças em tudo, né? Quem é cheio do Espírito, se você olhar alguém ficar só reclamando, sem agradecer nada, esse aí não é cheio do Espírito não, tá? E sujeição, versículo 21 não está na lição, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que a gente vê por aí são as pessoas, uma querendo ser maior do que a outra, uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo aparecer mais do que a outra, uma querendo falar mais alto do que a outra, querendo tocar melhor do que o outro, querendo falar melhor, querendo ensinar melhor, e as pessoas estão fugindo daquilo que o Senhor falou, né? Que nós devemos nos sujeitar ao outro, considerar o outro melhores, maiores que nós, né? Considerar o outro superiores a nós. Então isso aí se chama sujeição, né? O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Então, um coração quebrantado, a pessoa quebrantada por causa dos seus erros, por causa do seu pecado, a humildade, retratam aí a plenitude do Espírito. Mas a submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Então, se a pessoa não consegue ser submisso, não consegue se sujeitar, significa que tal pessoa, infelizmente, desculpe dizer, não tem a companhia do Espírito Santo. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, né? Então, se a gente ler essas referências, vamos ler já, elas nos mostram isso. Ó. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver também, né, entre os irmãos na igreja. Então, vamos ver essas referências que tem aí, que o nosso comentarista colocou. Deixa eu voltar, irmãos. Deixa eu voltar aqui. Então vamos ver essas referências. Olha só. 1 Pedro 2:13, que é a primeira referência. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que ao rei, quer ao rei como superior. Então aí há uma orientação para que a gente se sujeite às pessoas que estão acima de nós na questão humana aí, autoridades constituídas. Continuando, 2:18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também no mal. Então, mais uma vez aqui, falando sobre a sujeição àqueles que estão sobre nós. No caso aí, no tempo do apóstolo, se referindo até aos escravos. E, por último, essa mesma sujeição tem que estar entre os irmãos na igreja. Olha só, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, se nós começarmos a sujeitarmos uns aos outros, isso aí vai ser bênção. Sabe por quê? Porque nunca tivemos problemas na igreja com aqueles que querem ser menores. Isso não causa problema. Aquele que quer ser menor, aquele que quer sujeitar, ele não causa problema. Mas agora, aqueles que querem ser grandes, esses causam problemas. Só causa problemas aqueles que querem ser grandes. Quem quer ser pequeno não causa problema. Encerrando o tópico 3, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e diminuição identifica um crente cheio do Espírito. Concluindo, o significado de encher-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo, ser completamente moldado pelo Espírito Santo, andar completamente no poder do Espírito Santo, né? E ser completamente capacitado pelo Espírito Santo. E isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Então, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito. Então, olha a pessoa como é que ele trata a família. Olha a pessoa como é que ele anda na sociedade. Olha a pessoa para ver como é que ele se comporta diante dos seus amigos. Como é que ele se comporta na internet. Qual o tipo de foto que ele posta no Facebook. Tudo isso aí vai nos dar uma ideia de que aquela pessoa é ou não é cheia do Espírito. Amém? Então, esta é a nossa aula que você vai ministrar
que você vai ministrar para os seus alunos. Então, espero que esses slides, essa aula sirva para você aí se aperfeiçoar ainda mais. Eu sei que tem outros irmãos aí que postam pré-aulas também, que você possa estar aí, né, colhendo informações de um e de outro e estar preparando a sua aula, essa aula 9 para ministrar na sua igreja, na sua classe. Quero lembrar você que esses slides que eu usei aqui estão disponíveis para você. Basta você me solicitar esses slides lá no meu Instagram. Vai lá, entre no direct e coloque o seu e-mail lá e fala qual a lição que você quer o slide. Eu estarei te enviando completamente de graça, é grátis, somente para ajudar mesmo. E eu estou pensando em fazermos uma sala do professor. Seria pelo Google Meet. Uma sala do professor onde nós conversaríamos. Claro, eu colocaria a pré-aula no YouTube e depois a gente se reuniria para discutir a pré-aula com professores que espalhados aí pelo Brasil inteiro. Seria muito, muito bom. Limitaríamos aí a quantidade de pessoas e seria muito interessante, né, a gente fazer uma sala de aula, uma sala do professor, melhor dizendo. A gente começaria a discutir e seria muito interessante. Então estou pensando seriamente em fazer isso e se você quiser, será aberto a todos. E será muito importante para a gente se desenvolver aí no Ministério de Ensino Cristão. Amém? E que o Senhor possa estar abençoando. Se quiserem manter contato, utilize o Instagram. Não estou pedindo para você me seguir no Instagram não, tá, gente? É mesmo o meio de contato. Né? E, posteriormente, posso até divulgar um WhatsApp, que fica mais fácil para eu enviar as coisas, né, que vocês possam estar desejando receber. Então, acho que Deus possa estar abençoando as vossas vidas. Eu sou o pastor Jocinei, sou membro da Assembleia de Deus do campo de Cabo Sul, que fica em Itaboraí, estado do Rio de Janeiro, né, e pastoreio uma congregação pequena, mas tenho muita vontade de fazer a obra do Senhor e por isso eu estou aqui transmitindo essa pré-aula e que o Senhor possa estar vos abençoando.